Boa noite. Vamos começar, vamos começar com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje também, mais uma vez, nós, por causa da impossibilidade de estarmos na nossa igreja, estamos reunidos aqui, mas queremos mesmo assim estar na Tua Palavra, ser fiel à Tua Palavra, ó Deus. Então fala aos nossos corações, ao coração de cada um. Ó Deus, muito obrigado pelas pessoas que estão aqui. Ó Deus, que o Senhor guarde a cada um, abençoe a cada um com a Tua Palavra nesta noite. Ó Deus, mesmo que tenha sido um dia longo hoje, mas, Senhor, nos anima com a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos ir direto para a Palavra do Senhor e nós vamos ler, continuar o nosso estudo no livro de Atos, capítulo 14, e vamos ver o versículo 8 até o versículo 18. Tá? Eu vou ler a palavra do Senhor e os irmãos me acompanhem nessa leitura. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, chamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Amém. Meus irmãos, um momento. Durante a semana passada, nós fizemos uma pausa no estudo do livro, no livro de Atos, não é? Porque era a Semana Santa. Nós continuamos a ver o livro de Atos hoje. Hoje nós vemos o que Paulo e Barnabé estão no meio de uma jornada, da sua jornada missionária, a primeira jornada missionária, a jornada missionária que começou no capítulo 13. E agora nós vemos que eles estão em uma região chamada Listra. Em Listra, Paulo e Barnabé, eles estavam anunciando as boas novas de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele que dá salvação e reconciliação com Deus. Essa era a mensagem que eles estavam transmitindo. Então, entre as pessoas que estavam lá, estavam ouvindo, estava um coxo também. Um coxo, que aqui a palavra diz, um coxo que desde o seu nascimento
ele não podia andar, o apóstolo Paulo viu que tinha fé, a fé suficiente para acreditar que ele pode ser curado por Deus. Se nós lermos Atos capítulo 3, versículo 1 a versículo 10, nós vamos ter uma história parecida com essa. A história, lá no Atos capítulo 3, aparece a história de Pedro e João, que eles curaram um coxo. Né? No caso do Atos capítulo 3, Pedro disse que o poder de curar que vinha dele, não vinha dele, mas sim de Jesus, o Nazaré, o Messias judeu. E logo após Pedro e João terem feito isso, eles foram chamados, eles foram questionados pelo Sinédrio, e também o próprio Sinédrio, o próprio Sinédrio disse para que Pedro e João não falassem mais em Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. E aqui nesse texto, nós vemos a mesma história, uma história parecida, uma história similar. Aqui vemos um caso bem parecido, até que os moradores de Listra, eles tiveram a intenção de oferecer sacrifício àqueles dois, vamos dizer, missionários, não é? Aqueles dois. O coxo, ele não iria ser curado só porque Paulo iria falar alguma coisa. Só porque Paulo iria falar, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele não iria ser curado só porque Paulo falou, mas Paulo estava somente transmitindo, ou quer dizer, somente demonstrando o que Deus estava fazendo naquele momento. Então, meus irmãos, o relacionamento no Novo Testamento, o relacionamento entre a fé pessoal e o poder miraculoso pode ser um tanto confuso. É um tanto confuso. Jesus, se nós formos ver lá nos evangelhos, Jesus deu a visão aos dois cegos, como nós vemos lá em Mateus capítulo 9, do versículo 27 a 30. Jesus deu a visão a dois cegos, afirmando que tinham fé, que aqueles dois tinham fé que ele era o Filho de Deus, filho de Davi, né? Mas em Nazaré, na cidade de Nazaré, Jesus ele fez algo diferente, enquanto que em uma parte, né? E lá em Mateus, Jesus deu a visão àqueles dois cegos, fez esse milagre. Em Nazaré, Jesus fez diferente. Ele operou milagres por causa da falta de fé das pessoas. Enquanto que os dois cegos, eles tinham fé, em Nazaré as pessoas tinham falta de fé. Então Jesus, ele faz milagres dependendo da situação. E nós podemos ver ainda, lá em Marcos capítulo 9, versículo 22 a 27, de quando um pai saiu de encontro com Jesus, quando esse pai pediu ajuda a Jesus, pediu porque estava faltando fé nele. Então, nesse momento, Jesus curou o filho daquela pessoa. Ou seja, Jesus, ele faz milagres, mas só que ele dá de acordo com o que nós necessitamos, não de acordo com o que eu necessito, mas o que ele vê que nós necessitamos. Em Icônio, Paulo e Barnabé estavam pregando a mensagem de que o Senhor Jesus estava pregando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E lá o Senhor Deus, ele confirmava a palavra da sua graça, concedendo, como está escrito lá em versículo como diz aqui na palavra, que o Senhor Deus, ele confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios.
Aqui parece que a habilidade para manifestar um milagre não é somente um sinal de que o pregador e as suas palavras são verdadeiros, mas um sinal. Um sinal de que a pessoa que acredita ou que começa a acreditar que essa pessoa tem depositado a sua fé corretamente. Se nós lermos lá Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 20, nós podemos ver isso, que o milagre, ele aparece quando nós depositamos a fé, e essa fé, quando é corretamente depositada, nesse momento é que aparece o milagre na nossa frente. Hoje, meus irmãos, com a palavra de Deus, que é muito difundida, afirmado por mais de 2000 anos, e a palavra de Deus não é algo que pode ser dispensado ou que pode ser ignorado quando se trata dessa questão de milagres. Quando nós depositamos a fé em Jesus, o milagre acontece na nossa vida. Na Bíblia, Deus dá aos seus servos a habilidade para curar ou algum outro milagre, mas só que nesse caso, a cura, né? A cura que é nesse caso, e Deus dá aos seus servos a habilidade para justificar, justamente para autenticar a mensagem. Ou seja, na Bíblia, Deus dá aos seus servos habilidade não para focar, não para que foque em milagre, mas sim para que através do milagre possa autenticar a mensagem, que é para focar a mensagem, não para focar no milagre. Então, através do milagre é para autenticar a mensagem. Deus também, ele permite que os ouvintes, não somente os pregadores, mas os ouvintes também, os ouvintes tenham experiência de cura para a afirmação de que eles tiveram depositado fé nele, ou seja, fé em Deus. Então, Deus trabalha de dois lados. Deus trabalha de um lado para que o pregador ele foque não no milagre, mas sim na pregação, na mensagem, para que a mensagem seja autenticada, seja autenticada através do milagre. E depois Deus trabalha também no ouvinte, para que o ouvinte ele tenha experiência, para que ele deposite a sua fé, e assim, depositando a sua fé, ele tenha experiência de uma cura, de uma afirmação direta de Deus. Não é? E imediatamente, meus irmãos, depois que é curado, depois que o ouvinte é curado, então ele é chamado para eles continuarem a viver, mas não a viverem como antes, mas agora a viver curados completamente. No caso, como aparece na Bíblia, falando que em levantar e andar. O que aparece, Jesus fez isso, Pedro e João fez isso agora através do Paulo e Barnabé. Quando o Espírito Santo nos cura, meus irmãos, nos cura de feridas tanto emocionais, curas espirituais e até mesmo físicas, nós precisamos lembrar de que ele faz isso para um propósito. O propósito de que nós vivamos vidas curadas. O propósito de que nós vivamos uma vida curada, não por algum, vamos dizer, algum remédio ou algum médico, mas sim uma vida curada por Deus, pelo seu Espírito Santo, para que nós possamos ter fé em Deus. Quando nós temos fé em Jesus, para a salvação, nós recebemos cura, especialmente e principalmente cura espiritual. E a nossa reação nesse momento deve ser de uma reação. Nós devemos viver dignos dessa cura, dignos dessa salvação. Paulo, ele era um judeu,
mas ele tinha uma cidadania romana. E como um clássico cidadão romano, Paulo ele reconheceu rapidamente quando o povo de Listra, eles viram que Paulo e Barnabé eles fizeram um milagre, eles curaram. Eles viram esse milagre, então eles logo chamaram de Júpiter e Mercúrio, sacerdote de Júpiter, sacerdote de Mercúrio. E Paulo, como um clássico cidadão romano, quando Paulo reconheceu, como cidadão romano, Paulo logo reconheceu a motivação do sacrifício daquele povo, do povo de Listra. Existe uma história, meus irmãos, uma história na mitologia grega, de que Zeus, os deuses gregos, de que Zeus e Hermes, eles se vestiram como humano, eles vieram e visitaram a região, o povo de uma região chamada Frígia, que é um distrito que fica logo a nordeste de Listra, nordeste de Listra. E lá, os dois Zeus e Hermes, eles procuraram por hospitalidade lá naquela cidade. Procuraram por hospitalidade, mas ninguém lhes deram. Até que, finalmente, um casal lhes deram um lugar para ficar. Um lugar para ficar e também comida. Então, Zeus e Hermes, eles entraram nessa casa e depois Zeus, ele fez cair uma enorme enchente que inundou toda a vizinhança. Menos a casa daquele casal, mas inundou toda aquela vizinhança. Então, o que os habitantes de Listra, eles queriam era dar hospitalidade àqueles dois que consideraram como deuses, como pessoas importantes, profetas de Júpiter e profeta de Mercúrio. Então, o que os habitantes de Listra queriam que eles menos queriam era recusar a hospitalidade àqueles dois missionários. Então, quando Jesus chamou Paulo para seguir e ser o seu apóstolo para os gentios, ele foi prometido grande sofrimento, que nós vemos lá em Atos capítulo 9, versículo 16. Né? Mas só que nesses grandes sofrimentos, nós não podemos esquecer de que as pessoas também poderiam considerar Paulo como um dos deuses. Até agora, depois que Deus chamou Paulo para ser mensageiro aos gentios, e quando Deus disse que ele enfrentaria grandes sofrimentos, e a palavra que nós vemos até agora, do versículo do capítulo que aparece Paulo sendo convertido na sua ida para Damasco, e depois até agora, Paulo, ele tem enfrentado perseguições, tem enfrentado vários sofrimentos, mas só que ele tem enfrentado perseguições pequenas, né? Pequenas perseguições. Ele enfrentou expulsão de Damasco, ele foi expulso de Damasco, ele foi expulso de Jerusalém, foi expulso de Antioquia de Pisídia, ele foi expulso de Icônio. Mas só que, sabendo disso, seria muito improvável que as pessoas fariam sacrifício dizendo que ele era um Deus. E seria muito improvável. Se nós estivéssemos no lugar de Paulo e Deus nos chamasse, Deus dissesse: você vai ser um pregador, um mensageiro da minha palavra, mas só que você vai enfrentar grandes perseguições, grandes dificuldades, grandes sofrimentos, você vai enfrentar grandes angústias, grandes amarguras, enquanto você estiver pregando a mensagem. Sabendo de tudo isso,
Será que alguém iria me considerar? Será que alguém iria me considerar como uma pessoa digna de ser chamado por ela para fazer alguma coisa junto? Seria muito improvável de que ela me chame. Então, era muito improvável, pelos nossos pensamentos, é muito improvável de que aquelas pessoas de Listra, elas chamassem Paulo e Barnabé para que eles dois fizessem alguma coisa, para que elas fizessem alguma coisa por eles. Mas nós vemos aqui no versículo 11 que Paulo e Barnabé, eles ouviram o que as pessoas de Listra estavam fazendo. As pessoas de Listra, como nós vemos aqui, eles queriam dar sacrifício a esses dois. Mas só que Paulo e Barnabé, eles ouviram o que o povo de Listra estava fazendo. Ou seja, Paulo e Barnabé, eles não só chegaram para pregar o evangelho, eles não estavam com a cabeça cheia só de eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que pregar. Eles não estavam só fazendo isso, mas também eles ouviram e interagiram com as pessoas. E logo que descobriram o que estava acontecendo, Paulo e Barnabé, eles então fizeram uma coisa, eles rasgaram as suas roupas. Paulo e Barnabé, eles tiveram reações fortes contra o povo que estava para sacrificar a eles, por causa de uma razão, e essa razão é a principal. Como judeus devotos e seguidores de Jesus, eles sabiam, eles souberam, e eles sabem de que somente Deus é digno de uma honra, tal como essa. Somente Deus é digno. A ideia das pessoas para eles, a ideia das pessoas oferecerem sacrifício para louvar aqueles dois, era uma ideia horrível. Nós, meus irmãos, nós não somos judeus, mas sim, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos saber, e deve estar, deve estar enraizado fortemente de que somente Deus é digno de honra. Eu não sou digno de nada. Tal ideia deve ser uma ideia horrível para nós. De alguém me sacrificar por mim, para mim, fazer sacrifício para mim, deve ser uma ideia horrível. Mas sim, só Deus deve ser honrado. Meus irmãos, a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, meus irmãos, não é para fraco de coração. As igrejas hoje estão cheias de confusões sobre o que é um apóstolo. O termo apóstolo vem da raiz grega apóstolos, que quer dizer simplesmente aquele que é mandado. Paulo e Barnabé, eles tiveram autoridade, autoridade apostólica dos 12. Eles não tiveram a autoridade apostólica dos 12. Aqueles 12 que foram primeiro chamados como discípulos de Jesus Cristo, mas depois Judas, ele traiu a Jesus e Judas Iscariotes foi substituído por Matias. Né? Porém, Paulo e Barnabé, eles não tiveram autoridade apostólica como aqueles 12, mas eles foram escolhidos. Se nós formos ver no começo do livro de Atos, eles foram escolhidos pelo Espírito Santo para anunciarem o Evangelho de Jesus. E nós podemos ver também que em nenhum lugar da Escritura é dito que Paulo deveria ser o substituto de Judas.
E, como foi dito anteriormente, nós não somos apóstolos, mas nós somos mandados para anunciarmos a mensagem do amor, anunciarmos a mensagem do Evangelho. Nós não temos autoridade como os apóstolos tinham, mas nós temos autoridade que Jesus deu a nós quando ele comissionou para anunciarmos o Evangelho e para pregarmos cura, como diz lá no livro de Isaías. Então, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Vale do Gavião, nós não temos desculpas. Nós não temos desculpas porque Jesus, ele foi quem nos autorizou, nos deu autoridade. E ele foi quem nos comissionou, ele foi quem nos mandou. Então, não vamos nos conformar com essas crenças e com essas práticas que esse mundo tem. Mas sim, nós vamos viver somente para o nosso Deus, somente para o seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe por essa palavra nesta noite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela palavra que nos deste nesta noite. Ó Deus, nos abençoa através dessa palavra para que nós possamos viver somente para o Senhor, para que nós não venhamos a nos desculpar só porque nós não temos autoridade como aqueles apóstolos, mas sim para que nós não tenhamos desculpas, porque nós somos autorizados, nós somos escolhidos pelo Senhor, por Jesus Cristo, porque nós somos mandados por Jesus Cristo. Ó Deus, e com essa missão, que nós possamos viver somente para honrar, adorar ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, então nós vamos, como da semana passada, nós vamos orar individualmente. E agora o nosso tempo já está esgotando, então nós vamos orar individualmente. Tá? Que Deus abençoe.